Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Manuel Benninger. Seja muito bem-vindo, Manuel. Eu é que agradeço desde já o convite que foi-me endereçado e é um enorme prazer poder estar neste seu programa, que é de enorme audiência. É o nosso programa, Manuel. Manuel, o nosso programa, como bem diz, Conexão com Valores. Diz respeito às conexões pessoais, sociais, que permitem que a gente possa transitar em nosso meio, fazendo o bem comum, e também os valores que a gente traz desde a nossa casa materna e paterna. E eu convidaria que você pudesse apresentar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Manuel, o seu nascimento lá em Moçambique, na sua casa a nacionalidade austríaca e portuguesa muito presente. Isso mesmo. O seu casamento, como você teve a intenção de atravessar o oceano para estar aqui no Brasil participando. A história de facto é grande, Elmair. De facto, eu sou português, nascido na altura chamava-se Província Ultramarina de Moçambique. Nós não chamávamos colónias, porque Portugal até 1974 tinha várias províncias ultramarinas. Eu tive a sorte de nascer em Moçambique e isto deu-me uma visão de mundo diferente até de muitos amigos meus portugueses que ficam com um pensamento mais limitado, mais europeu só. Aquele acaso que aconteceu comigo, ter nascido em Moçambique, deu-me este horizonte dos vários continentes. Com o tempo, obviamente, em 74, fui como um milhão de portugueses, regressamos à pátria-mãe, a Portugal, e aí veio o meu nome de Benninger, que vem da minha mãe. De facto, as minhas professoras acharam curioso este nome e, de vez de adotarem o nome de pai, de Simões Correia ou de Manuel, começaram-me a chamar de Benninger e assim ficaram. Até os meus amigos me tratam hoje em Portugal com esse nome. Assim sou lá conhecido. O nome de guerra, até na política. Mas no meio disto tudo, este coração africano não me abandonou nunca. É curioso que grande parte dos cidadãos que nascem em África nunca mais esquecem o fim do dia, o pôr do sol da África, o sentimento africano, que eu depois reencontrei muito aqui no Rio de Janeiro, que é curioso. Mas estava eu a dizer, de Moçambique, este coração, Moçambique ainda fica distante de Portugal, fica a cerca de 10 horas, 11 horas de avião, é longe, 11, 12 horas. Eu substituo esta afetividade de Moçambique ou africana por um país também de língua oficial portuguesa, que é a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um dos países, dos 9 países que fala português como língua oficial, muito pequeno, um problema a nível político, de instabilidade de alguma maneira. Ultimamente, graças a Deus, tem trilhado melhores caminhos, mas é um país de um povo maravilhoso, de 1,8 milhões de pessoas, por um pequeno país, com muitas dificuldades, mas de um povo, de um coração enorme, e eu resolvi, de facto, montar lá, criarmos lá uma associação que veio a crescer por uma fundação. Hoje em dia chama-se a Fundação Meninos de Bissauzinho, e por isso também temos essa vertente solidária que vem da nossa Associação Portuguesa dos Autarcas Monarcas, que fez esta vertente solidária na Guiné-Bissau, Meninos de Bissauzinho. E quando encontrei neste percurso de vida que a gente tenta transmitir aquilo que encontra em casa, que aprende em casa, que são os bons valores, assim a gente não aprende a ser pai. Os meus pais também não aprenderam a ser pai, ninguém nasce pai, a gente aprende com o tempo a ser o melhor pai, mas a transmitir-me sempre os melhores valores. E é curioso que eu tenho na minha matriz, a minha referência são os meus pais e acima de tudo o meu pai. Mãe é sempre mãe, mas o pai é a referência daquela pessoa sólida, bons princípios, boas tradições, bons conselhos, e sempre recordo o meu pai quando tenho alguma dificuldade. E na altura, no meio deste meu percurso, encontrei
a minha princesa atual, por isso a minha Eva Vida, que é uma fantástica, não só companheira, como uma mulher fantástica, conhecida no Rio de Janeiro e não só no Brasil, como uma engenheira de trânsito, por isso qualquer matéria é sempre ela perguntada, e eu decidi de facto dar o passo e vir para o Rio de Janeiro, casar, e com ela estou, graças a Deus, com a graça de Deus, que é melhor assim, estou com ela há 11 anos. Curiosamente, obviamente não deixo de ser português também, por mais que eu ame este país e que tenho enormes amigos aqui. Hoje costumo dizer até sou mais brasileiro do que português na minha atitude diária, na minha, enfim, nos meus laços, não só profissionais como de amizades. Tenho muitos mais amigos atualmente aqui. Também tenho laços e crio pontos e âncoras com instituições no Brasil. Este é o exemplo que lhe vou dizer, que é o último livro que lancei, que tem a ver com o meu e de muitos vascaínos, que é o Vasco da Gama. Eu sei que o estimado amigo é fluminense. Mas somos irmãos. É fluminense. Mas este livro não é um romance. Não é um romance, o livro não é uma historinha, não. Conta um facto real. É curioso que este nosso Vasco da Gama, quando digo porque também me incluo neste Vasco da Gama, é uma instituição maravilhosa, não só na história, todos torcemos temos uma torcida pelo nosso time, mas uma coisa é o time, outra coisa são as histórias. E esta é uma história do Vasco da Gama, não só por causa dos negros, mas não é só por isso, é o único time, a única equipa ou instituição desportiva no Brasil que tem o título real. E este título resgatei-o. E porquê? A história é muito clara. Em 1908, o rei Dom Carlos viria ao Rio de Janeiro para celebrar o centenário da abertura dos portos às Nações Amigas. Por isso, a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 1808 e em 1908 viria o rei Dom Carlos. Em 1907, por isso um ano antes, o rei Dom Carlos assinou um decreto régio de entrega do alvará régio de título de Real Sociedade ao Vasco da Gama e iria entregar em 1908, a quando da sua presença aqui. Há várias instituições com título real no Rio de Janeiro. Real Sociedade, Clube Ginástico Português, o Real Gabinete Português de Leitura, há outras que já acabaram, mas poucas existem. Ainda existem algumas, como dissemos, clube de futebol. Mas como clube de futebol é o único, é este clube. No entanto, o rei, infelizmente, foi assassinado a 1 de fevereiro de 1908. Houve um regicídio, o Partido Republicano Português e a maçonaria resolveram dizer que a democracia melhor é matar o rei, como se fosse possível agora, para restaurarmos a monarquia, matarmos o Presidente da República. Por isso são os fundamentos da República Portuguesa, é o assassinato e o regicídio do rei. E o rei não veio, não entregou e o título ficou esquecido. Obviamente não havia internet, as coisas foram plasmadas nos jornais, mas perdeu-se na história e o título não foi entregue. Quando a associação que eu represento, a Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos, fomos homenagear o Vasco da Gama, e na altura ainda era o presidente Eurico Miranda, houve um diretor que com muito jeito me perguntou se era verdade que existia este título, se sim, se não. Eu perguntei ao Dr. Eurico, mas o senhor, se for verdade, quererá mesmo ter o título? O Vasco terá esse interesse? Ele mostrou muito interesse em adquirir ou readquirir o título de Real Sociedade. E assim fiz. Quando cheguei a Portugal, a nossa associação incitou trabalhos de investigação, historiadores, e verificou-se de facto que existe o título Real Sociedade ao Vasco da Gama que não foi entregue. Ora bem, desta novidade, eu fui falar com Sua Alteza Real Dom Duarte, atualmente o chefe da Casa Real Portuguesa, que achou por bem renovar o alvará régio. E por isso este livro, volto a mostrar outra vez, que é o último que foi por mim
publicado, está em forja um novo, mas é sobre outro assunto. O livro está disponível nas livrarias, Manuel? Não está. Está comigo. É o livro do autor, digamos assim. Então apresenta aí ao nosso público o seu Instagram, as pessoas que É tiverem... fácil, vai ao nome, ver o Manuel Benninger e responde-se na hora. E é curioso que com este livro consegue-se explicar, e foi entregue de facto ao Álvaro Régio na altura do 119º aniversário do Clube de Regatas Vasco da Gama, entregou-se o Álvaro Régio e no 120º aniversário criou-se, por autorização também da direção, que já não era o Dr. Eurico Miranda, que na altura só estava como presidente do Senado, salvo erro que é assim que se chama, já estava o presidente Campelo, mas criamos com autorização por isso, medalha do Real Gabinete Português, do Real Clube de Regatas Vasco da Gama. E é exatamente, temos aqui o nosso Vasco, há quem diga, que na altura dei várias entrevistas até à Globo, etc e tal, e ficou um meme conhecido que é o Real Madrid dos Trópicos. O nosso Vasco da Gama é o nosso Real Madrid dos Trópicos. E por isso esta ligação de amor com Portugal, amor com o Brasil, com esta parte da monarquia, da parte de podermos resgatar a parte histórica também do Brasil, que eu tenho, permita-me fazer aqui ao meu estimado amigo, Dr. Elmair Rangel Neto, que carrega com orgulho a cruz no peito e no coração, a fé católica, firme e luminosa, e tricolor, cheio de paixão e história. Este livro sobre o Real Clube de Regatas Vasco da Gama é uma homenagem à grandeza do desporto, à beleza das rivalidades respeitosas e ao valor das raízes que nos formam. Você, mesmo vestindo outras cores, encontra nestas páginas o reconhecimento de uma trajetória que honra o futebol brasileiro e que, acima de tudo, celebra o espírito esportivo, o respeito e a devoção. Agradeço com admiração essa surpresa, Manuel. E vai aqui para o meu caro estimado amigo, por isso é alguma coisa que fizemos para o Vasco da Gama, que esse livro foi lançado no nosso... Obrigado. Eu é que agradeço o convite também. Manuel, o ano passado tivemos a oportunidade de fundar essa confraria dos devotos tricolores de Nossa Senhora da Glória e São João Paulo II. É um movimento precursor, o Fluminense por ser o time mais antigo, e a recomendação do nosso cardeal arcebispo Dom Arani é de que, ao impulsionar e reconhecer essa confraria como uma das irmandades aí do Rio de Janeiro, a gente possa colaborar com os outros grandes times cariocas. Então a gente aproveita para dizer que, se o Vasco da Gama tiver interesse também de ter uma confraria de devotos, a gente pode sinalizar, indicar o passo a passo. Muito bem. Para que vocês possam ter esse movimento de bênção. Isso é um movimento de bênção. E fundamental até para os torcedores também terem unidade, exatamente. E a rivalidade não é ódio, longe disso. A rivalidade é no campo. É no campo. Isso até civil, nós somos exatamente. Manuel, eu aprecio muito esse seu viés internacionalista, percorrendo tantos países e vendo esse seu movimento de fazer irmanação de cidades. O Rio de Janeiro hoje é agraciado com sua presença aqui, em ser uma cidade irmã de tantas outras cidades espalhadas por Portugal e pelo continente africano. Tive a satisfação de te conhecer num ambiente monarquista. E você representa bem esse movimento de lá para cá, com essa proximidade que tem com as representatividades das casas reais de Portugal e do Brasil também. E acho que você é até merecedor, como estou recebendo a medalha, meu amigo Carlos Caiado, presidente da Câmara Municipal Devoto Tricolor. Vamos agraciar o nosso amigo Manuel aí com uma medalha. Pedro Ernesto, seria uma honra. Tenha mais uma entre tantas condecorações aí que você... O doutor Pedro, o presidente Carlos Caiado, agraciou-me há cerca de ano e meio com o título de cidadão carioca, que eu me senti de facto
emocionado. Até quando menciono sempre isto, relembro, de facto, sinto-me mesmo emocionado, porque sinto-me mesmo um carioca, um português, obviamente, mas com um grande amor a esta cidade, a esta pátria, mas mais a esta cidade. E por isso, de facto, quando o presidente Carlos Caiado achou por bem me indicar como cidadão carioca, para mim foi algo do outro mundo. Falou das irmanações. É curioso que eu, quando conheci a minha esposa, foi na irmanação que eu realizei da cidade do Rio de Janeiro com a cidade minha em Portugal, onde era deputado municipal, que é Braga. E é o correlato a um vereador. O deputado municipal digamos, exatamente, na tradução é o vereador. Os nossos vereadores aqui é como se fosse cá no Brasil secretário, por isso há ali uma tradução diferente. Por isso era vereador, fui lá muitos anos, e depois fui deputado também, como se fosse da Alerj, por ser deputado estadual. E fiz essa irmanação da Braga com o Rio de Janeiro, como também fiz do Porto com o Rio de Janeiro, e recentemente a irmanação da cidade do Rio de Janeiro com o Bissau. E tem sempre sentidos, as irmanações não é só o papel na parede, tem a ver com ligações a mais, tem de haver uma justificativa. O Porto, obviamente, está lá o coração de Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, que é o nosso Dom Pedro IV. Por isso o corpo está em Brasília, mas o coração de Dom Pedro está na cidade do Porto. E por isso há muito mais do que o coração, mas há esta ligação umbilical, histórica, entre o Porto e o Rio de Janeiro. Braga, obviamente, hoje em dia, tanto brasileiro, hoje é conhecida como Bragásil. Sim. É curioso. Uma predileção. Porque é onde é o local, no norte de Portugal, onde há mais trabalho e maior segurança, de facto, em relação a Lisboa ou ao centro-sul de Portugal, Braga ao norte, é sempre cidades onde se pode trabalhar e ter uma qualidade de vida superior. E Bissau também realizou-se essa irmanação por causa do Carnaval. De facto, o Carnaval, o expoente máximo do Carnaval, é o Rio de Janeiro no mundo inteiro, conhecido. Mas o Carnaval na região subsaariana é Bissau. Bissau tem essa referência do Carnaval. E depois encetei até contactos com outros prefeitos em Portugal, como o caso de Ovar, que é conhecida como o Carnaval em Portugal, e outros noutros países lusófonos, por isso de expressão portuguesa, para que se conseguisse, que se desse o passo para fazermos uma federação das capitais do Carnaval da lusofonia. E por isso começamos com o Rio de Janeiro e Bissau. E o próximo passo será Ovar, e assim faremos uma federação, uma rede de entreajuda, de podermos ajudar qualquer um desses países. O que poderá receber é sempre gratificante, e o Brasil também poderá receber outras ideias. De facto, muito cidadão brasileiro descende de África, por isso é sempre essa ligação umbilical necessária. Manuel, o carisma principal da nossa Uniampac ADCE Rio é também fazer a promoção do bem comum, atraindo essas pessoas que são ativas na sociedade civil carioca. Formulo aqui um convite, se você quiser ingressar na nossa associação, vai ser uma grande satisfação. E também pedir aqui que você fizesse um convite no seu networking aos portugueses residentes no Rio de Janeiro, e pudesse dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ADCRio, o nosso Facebook ADCRJ, essas nossas entrevistas. Eu vou já interromper e vou fazer já exatamente o que me está a pedir. De facto, a ADCRio é uma instituição de referência. Há uma necessidade de apoiar instituições que valem a pena continuarem a fazer trabalho bem feito, e por isso aqui vai o meu apelo para que possamos todos ajudar quem merece ser ajudado. E aqui vai o meu apelo exatamente, que possamos todos não só irmos às páginas das redes sociais, meter lá o nosso like para podermos continuar a obter a informação direta, mas passar aos amigos, porque de facto vale a pena. Há instituições maravilhosas e esta é uma que vale a pena o nosso apoio completo. Agradeço imensamente. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Uma satisfação enorme, Benninger, ter você aqui. Eu é que agradeço muito o seu convite, e estes minutos passaram muito rápido. Temos de fazer 10 vezes mais. Isso aí. Muito obrigado. Prazer. Um grande abraço. Muito obrigado.